Jesus. Põe a tua mão sobre a tua Bíblia, tua mão direita sobre ela, e fale mais uma vez com Deus. Diga para Ele: Pai, eu vim aqui essa noite, talvez sem saber o que fazer. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite para buscar uma solução para o meu casamento. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite para rever uma pessoa. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite porque eu não tinha para onde ir. Talvez eu venha aqui essa noite porque eu preciso da tua ajuda. Talvez eu tenha vindo aqui, meu Pai, por bons motivos, mas talvez motivos errados. Porque eu preciso vir aqui, meu Pai, a esta casa de oração, me reunir com os meus irmãos e irmãs, para ir até o Senhor, para entrar na sua sala e te adorar, te louvar, te exaltar, porque mesmo que muita coisa não esteja bem na nossa vida, Pai, o Senhor é conosco. A cada dia tem o Senhor dito para cada um de nós: não tenha medo, filho, não tenha medo, filha, pois eu estou com você, eu estou com você. Não te espantes com o pavor noturno, não te espantes com a violência que assola ao meio-dia, pois eu estou com você, eu te guardo, eu te guio, eu sou o teu abrigo, eu sou a tua proteção. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque assim, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós sobre essa terra, e nos perdoa se tantas vezes nós vamos a Ti, meu Pai, por motivos errados. Te damos graças porque o Teu Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis, e assim o Senhor atende, meu Pai, ao nosso clamor. Compreendemos hoje que o Senhor deseja mais intimidade com cada um de nós. Compreendemos hoje, papai, que o Senhor quer ouvir, meu Pai, a nossa voz, conversando com o Senhor, nos expondo a Ti, contando para nós sobre o nosso dia, sobre os acontecimentos do nosso dia, sobre os nossos desejos em fazer a Tua vontade ou não. Ó Pai, desculpa, Senhor, se eu vim aqui tantas vezes apenas porque queria ouvir algum profeta apontar para mim e dizer aquilo que eu quero ouvir. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus, e fala o que Tu queres conosco. Fala o que Tu queres conosco, porque Tua palavra declara que a Sua vontade é boa e ela é perfeita, Senhor, e também é agradável, Senhor. Que nós consigamos nos enquadrar na Tua vontade e vivermos por ela, mortificando a nossa própria carne todos os dias, para o louvor do Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai, para o louvor do Seu nome. Fala conosco, Pai eterno, dá-nos a Tua palavra. A voz é humana, mas o Senhor é quem fala através dessa voz. Eis-me aqui como Tua. Certo, nós temos que estar buscando a Deus, independente da mesmice de um culto ou não. Nós temos que estar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, porque a palavra é a sua essência, e a palavra é o que penetra os nossos corações e nos liberta dos males da carne e dos males do diabo. Amém? Então que você esteja na presença de Deus, não cochile. Se você perceber que está dando um soninho, fica de pé, vai lá no fundo, toma uma aguinha, lava o rosto no banheiro, volta correndo para ouvir a mensagem de Deus, e não deixa nada te atrapalhar nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o início da criação, e a palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como pode Deus ter criado alguma coisa sem forma e vazia? Será que você já meditou nisso?
No princípio Deus criou os céus e criou a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Pode o Senhor ter criado alguma coisa sem forma? Qual é o propósito de se criar alguma coisa sem nenhuma forma? Nós precisamos entender isso de Deus e chegarmos a uma conclusão juntos com a ajuda do Espírito Santo, e depois tirarmos isso para a nossa vida e entendemos o que isso diz a nós. O que é que Deus está dizendo com isso para nós? Que no princípio Ele criou os céus e criou a terra, oh glória, mas ela estava sem forma e estava vazia. Trevas estavam sobre a face da terra, trevas, escuridão. Eu fui buscar o literal, o significado literal da palavra lá no hebraico: sem forma. Sem forma. O que é algo sem forma para você? Eu posso trazer no sentido figurado essa palavra e dizer que algo sem forma é o deserto. É o deserto. Eu não encontro nada no deserto. Eu não encontro nada, a não ser um sol abrasando a minha pele, e à noite um frio assolador. Não tem nada no deserto. Ele não tem forma. Eu não encontro vida no deserto. Eu não encontro vida. Às vezes eu tenho algumas vertigens e vejo árvores, muita água, e quando eu me aproximo, é areia. Era apenas uma miragem, porque o deserto não tem forma, não tem vida. Sem forma é algo inútil. Alguma coisa sem forma, pense comigo, para que você quer alguma coisa sem forma dentro da tua casa? Vamos dizer que você tem algo, um objeto, alguma coisa dentro do seu lar, que não tem forma nenhuma, não se parece com nada. Você olha para aquilo, e aquilo não se parece absolutamente com nada. O que fazer com uma coisa que não se parece com nada? Qual a utilidade de alguma coisa que não tem forma? Qual a utilidade? No que eu vou usar alguma coisa que é inútil? Sentido da palavra literal, inútil, deserto, sem forma, sem motivo. Para que alguém constrói alguma coisa sem forma? Eu vou construir algo de alta tecnologia, algo que não tenha forma e seja vazio. Como um cientista, para que eu vou criar alguma coisa que não tem forma, alguma coisa que é vazia? Qual vai ser a minha intenção? Deixa eu ver em que eu posso usar o que eu criei sem forma e vazio. Deve ter alguma coisa onde isso seja útil. Nada. Pois o sentido da palavra, o seu significado é inútil. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, inútil. A terra era inútil, a terra era vazia, não tinha nada, não tinha forma, não tinha vida, não tinha ninguém. Que isso? Deus criou algo assim, Deus fez algo assim, um lugar desolado. Que mais? Um lugar vão, nulo. Uma pessoa que não sabe fazer absolutamente nada. Será que existe alguém assim? Não sabe fazer absolutamente nada de nada. É nulo. O que isso tem de bom? O que essa pessoa pode dar de bom para alguém se ela não sabe fazer nada? Algum empresário contrata um funcionário que não sabe fazer nada? Quem não sabe fazer nada é vazio, não tem forma. Então ninguém vai contratar esse alguém. Ninguém vai contratar. Foge da razão criar algo sem forma e vazio, algo sem motivo. Está feito, não serve para nada, deixa aí.
Quantos de nós às vezes guardamos algumas coisas que têm forma, que servem para alguma coisa, mas na realidade não serve para nada mais para nós, e guardamos e deixamos lá entulhados, deixamos alguma coisa sempre guardada por muitos anos, um dia pensamos jogar fora aquilo, um dia pensamos jogar aquilo fora, e quando a gente vai jogar fora, a gente pensa, vou deixar aí mais um pouquinho, passado alguns dias, de repente, aquilo vai me servir de alguma coisa, de repente, eu olho para aquela coisa, aquela ferramenta, aquele objeto, hoje você vai me ser útil, ainda bem que eu não te joguei fora, ainda bem que Deus não jogou a terra fora no universo, né? Senão o que seria de nós? Não seríamos, não existiríamos, nada seríamos, nunca saberíamos quem somos, porque nada somos. Consegue entender? Então para que Deus, Pai, o Senhor fez a terra sem forma e vazia? Não entendi, algo de confusão, a terra era caótica, havia confusão, não tinha forma nenhuma, então era uma confusão só, não tinha uma forma definida, então era confusão, qualquer anjo de Deus que olhasse para a terra não entendia o que era aquilo, certamente os querubins, os serafins olhavam assim, não sei o que é, para que serve, Senhor? Pai, para que serve? Para e pensa, amém? Deus pôs a gente sem motivo também na terra, Deus também nos colocou sobre essa terra sem motivo, não tem motivo nenhum, para que eu nasci para sofrer só, eu só sofro, tudo que eu faço dá errado, nada que eu faço dá certo, nasci para sofrer, nasci sem motivo, ou então o motivo de Deus era me fazer sofrer, quantos de nós já não pensamos assim? Alguma vez quando você não pensou assim também, alguma vez você também não passou pela mente, por que eu vivi, por que eu nasci, hein? Para que eu nasci? Não entendi ainda, Senhor, mas vamos lá, essa palavra sem forma, descreve a terra primitiva, antes dos 7 dias criativos de Deus, a palavra sem forma, a terra sem forma, ela está descrevendo a terra antes dos 7 dias, amém? Ela não tinha forma, mas será que Deus criou ela assim? Nós vamos descobrir. Aí um dia Deus falou assim, bom, eu criei isso aí, não tem forma nenhuma, eu vou pôr forma, vai, vou fazer alguma coisa, foi assim, será que Deus pensou? Não, não foi assim, não foi assim, Deus, ouça bem, não criou a terra sem forma, diga para o seu irmão, ei, fala para ele, ei, nós lemos lá, leia para ele agora, era a terra sem forma e vazia, nós lemos lá, fala para o seu irmão, mas Deus não fez a terra assim, aí o outro fala, misericórdia irmão, está blasfemando de Deus? Deus não criou a terra sem forma e vazia, não foi assim no original, sabe por quê? Volta no primeiro versículo, no princípio Deus criou os céus e a terra, diga criou, Deus não cria nada sem forma, amém? Deus não cria nada sem forma, diz que no princípio Ele criou os céus e a terra, criou ela perfeita, criou ela com forma, existia uma vida sobre ela, Deus criou essa terra para o seu louvor, antes dela estar sem forma e vazia, foi assim, no princípio, você quer ver comigo? Vai lá Isaías 45 verso 18, Isaías 45 no verso 18, eu vou ler nas duas traduções, aleluia, Isaías
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Fala para o seu irmão aí, está vendo como Deus não criou a terra sem forma e vazia? Sabe o que Jesus diria para quem acredita que a terra foi criada assim? Errais por não conhecerem as Escrituras. É assim que muitos crentes hoje vivem. Acreditam em tudo que se fala, acreditam em tudo que se prega. E Jesus está dizendo: errais por não conhecerem as Escrituras. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Alguma coisa sem forma é modelada? Se modela algo que não tem uma forma, tudo que é modelado tem forma, amém? Então, Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar. Na outra tradução, não a fez vazia, não a fez sem forma. Ele moldou a terra. Ele moldou a terra com um propósito. E depois ela ficou sem forma e vazia por algum outro propósito do próprio Deus. Do próprio Deus. E depois Ele tornou a recriá-la para ela ter forma outra vez e ser ainda mais bela, mais linda, porque você e eu estamos sobre ela. Sabe por que a terra é tão bela? Porque ela é tão linda para Deus? Sabe por quê? Sabe? Diga não. Porque você está sobre ela. Porque Deus amou o mundo, a terra, de uma tal maneira, você, que entregou seu Filho unigênito. A terra agora é mais bela para Deus, porque a vida que Ele pôs sobre ela, sou eu, é você, é você. Então Ele a recriou com um propósito ainda maior, amém? Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Alguma coisa sem forma pode ter habitação? Não pode. Então Ele fez ela para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Amém? Começamos a compreender? Ela estava sem forma e vazia, mas ela não foi feita assim. Ela não foi feita assim. O que aconteceu então? Eclesiastes 3, verso 1. Conhecido. Eclesiastes 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Aconteceu alguma coisa desse ponto para o segundo versículo que tornou a terra sem forma e vazia. Amém? Deus disse: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Diga para o seu irmão: a tua vida não é sem propósito, tá? Sua vida não é sem propósito. Por que eu nasci, hein? Sua vida não é sem propósito. Deus tem propósito em você. Você não está aqui por um acaso hoje. Você não veio aqui simplesmente por vir. Você veio aqui porque Deus tem propósitos na sua vida. Você veio aqui porque talvez alguma coisa esteja emperrando a sua caminhada, e Deus então te traz aqui para te limpar, para te remoldar e para te preparar para continuar a jornada, porque Ele tem propósito para que você termine a sua jornada louvando, adorando e glorificando o nome dEle. Amém? Aleluia. Então, para tudo tem o seu tempo certo. Existe uma ocasião certa. Então vamos lá. O que será que aconteceu com a terra? Alguns até já sabem. Lucas 10, verso 18. O que aconteceu com a terra? Porque Deus criou ela com forma, mas agora ela está sem forma, está vazia. Jesus respondeu: eu vi Satanás
caindo do céu, me ajudem, o que isso quer dizer, hein? Não entendi ainda, pastor. Isaías 14:12. Isaías 14:12. Olha lá. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, como foi atirado na terra. Vocês viram já nas informações da história da humanidade, o ocorrido lá em Hiroshima, há décadas e décadas atrás, a bomba H, lembram disso? Você viu o que aquela bomba fez com Hiroshima? Uma bomba atômica. O diabo era uma bomba hiper, super, mega atômica que caiu na terra e destruiu o planeta. O planeta não foi criado inabitado, sem forma. Ele foi criado por Deus com forma, habitado. Não com uma vida humana, mas era habitado. E o diabo foi lançado nela. E o impacto da sua queda no planeta Terra destruiu toda a vida que existia até então. Destruiu a forma do planeta, tornou a Terra enegrecida, escura. Não há conhecimento sobre ela, não há sabedoria nenhuma, nenhum tipo de inteligência mais, nada. Ela está sem forma e vazia. Amém? É isso, sem forma e vazia. Mas aí, passado algum tempo da eternidade, nós não podemos precisar quanto tempo passou. Os cientistas aí dizem que a Terra tem milhões e milhões de anos. Não desacredito, porque a Bíblia diz que no princípio Deus criou a terra e os céus e ponto final. Então, eu não desacredito que os cientistas estejam certos que ela tem milhões e milhões de anos. De repente, Satanás lançado destrói ela, ela fica inativa, inútil, um deserto, sem motivo, confusa, caótica, vã, nula. Mas num outro momento da eternidade, o versículo 3 de Gênesis primeiro, num outro momento da eternidade, como para tudo há uma ocasião certa, há um propósito para tudo debaixo dos céus, chegou o momento de Deus fazer algo na terra caótica. Disse Deus, vamos falar juntos? Vamos lá, disse Deus, haja luz. Oh glória. O sol, estrelas, lua, não deu. Haja conhecimento. Deus trouxe a sua luz, não a luz do sol, a sua luz ao planeta Terra. Ele é soberano, governante universal. Ele trouxe a sua luz ao planeta Terra e disse a ela: haja luz. Oh glória, eu tenho que mencionar isso porque todas as vezes que eu leio, que eu medito, que eu falo em aula, na palavra, isso vem ao meu coração. João, capítulo 1, verso 1, olha lá. Oh Deus, no princípio, aonde? No princípio. No princípio Deus fez o quê? Criou o no princípio. João 1, verso 1, no princípio, quando ele criou os céus e a terra, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Deus abriu a sua boca e disse: haja luz, a palavra trouxe luz.
Jesus Cristo trouxe a luz. Ele é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Ele é a palavra toda poderosa de Deus, que trouxe vida ao planeta. E olha só, ele vem em João 10:10, em forma humana, humilde, humilhante. Ele vem numa forma humilhante, porque ele vem como um dos seus, como uma das suas criaturas. Ele vem de uma forma humilhada diante do Pai, a palavra de Deus, e diz assim para nós: o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu, a palavra, vim vos trazer vida, luz. A luz de Deus é vida. Então, quando Deus disse haja luz, Ele trouxe a vida dele à terra. Quando Jesus vem, Ele traz a vida de Deus de novo à terra, porque os seus não queriam saber da vida, mas Ele veio para aqueles que Ele ia chamar e sabia que iam dizer: Senhor, eu quero essa luz, eu quero essa vida, eu anseio, eu preciso. Eu e você, glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui já entendemos que nós não estamos então na terra sem propósito, amém? Eu nasci porque Deus quis, amém? Diga assim: eu nasci porque Deus quis. Oh, glória. Tem uma passagem tremenda que Jesus fala: você não nasceu pela vontade do varão, você nasceu pela vontade do meu Pai. Amém? Eu não nasci por um acaso, eu não fui um acidente, eu não fui um erro, minha mãe esqueceu de tomar o anticoncepcional, não. Meu pai esqueceu de se cuidar, não. Mesmo que tenham tentado, mesmo que seus pais tenham tentado, nem remédio, nem preservativo, nada, poderia impedir o querer de Deus, você no ventre da sua mãe, e depois 9 meses você nascendo, vindo ao mundo, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Oh, glória. Então a palavra, lá no início, volta lá em Gênesis 1:3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí o verso 4, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus, numa outra passagem, diz que nos resgatou das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Você já não é mais um errante, ignorante, sem rumo. Você agora é um ser, você é alguém, você é filho de Deus. Amém, igreja? Somos filhos de Deus. Estamos aqui com um propósito de Deus, por um propósito de Deus. E ei, vem reinar em nós, Senhor. Vem reinar em nós. Todas as vezes, Senhor, que eu for querer tomar o governo da minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim e vem reinar em mim. Governa o meu ser, Senhor. Dirige os meus passos, Senhor, porque eu quero terminar a minha jornada glorificando, exaltando o teu nome e ouvindo o meu nome. Entra para o gozo da vida eterna. É para isso que eu estou aqui. É para isso que você está aqui. Amém? Deus trouxe vida ao que estava sem forma e vazio. Aí Deus começa a criar, as demais coisas no capítulo: o sol, a lua, as estrelas, os animais, os peixes, as aves. E ao 6º dia Ele cria quem? O homem. Amém? A obra-prima da sua criação, o ser humano, deu vida a nós. Deu vida a nós. E o homem, vamos repetir a mensagem do início agora. O homem foi criado com uma forma, belo, maravilhoso. Ele e a mulher foram criados perfeitos, assim como Deus criou a terra no princípio, perfeita. Criou o homem também perfeito. Mas o mesmo que veio atirado de Deus dos céus para a terra e a destruiu, se atira ao homem, se atira ao ser humano e também o destrói, e o torna sem forma e vazio, porque alguém que está com a sua vida em pecado está distante de Deus, e quem está distante de Deus é alguém sem forma e vazio.
Quem não tem ainda a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ainda está sem forma e vazio. Está em trevas, enegrecido, na escuridão, sem rumo. Por não ter rumo, como diz alguns ditados, atira para todo lado. Tenta aqui, tenta ali, tenta lá, tenta acolá, essa aqui, aquela, essa religião, aquilo outro, corre daqui. E tem muito crente, isso é que me deixa mais triste, muito crente sem forma e vazio. Crente sem forma e vazio. Por quê? Porque vai para cá, vai para lá, vai na igreja A, vai na igreja B, na igreja C, na D, volta na A, vem para C, vai na B, na Y, na K, e fica para lá e para cá, sem forma, vazio, é um crente indefinido ainda, sem motivo ainda, não entendeu ainda o princípio, não entendeu ainda para o que foi criado, não entendeu. Precisa ser recriado em Deus, para obter de novo forma, e não estar mais vazio, e sim preenchido da presença do Santo Espírito de Deus, porque Ele é a vida em nós, o Espírito Santo é a vida de Deus em nós. Paulo disse que nós somos vasos de barro carregando dentro de nós um grandioso tesouro. Nós estamos carregando dentro de nós a vida de Deus. Amém? Então, crente não pode estar por aí sem forma e vazio. Crente não pode estar em dúvida se é aqui, se é ali, se é acolá. Crente precisa ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus. Crente precisa parar de olhar para homens. Crente precisa parar de olhar para situações e erguer os seus olhos aos céus e dizer: de lá me vem o socorro, de lá me vem a salvação, de lá me vem o ânimo, de lá me vem a força, de lá me vem tudo o que eu preciso para chegar ao fim da minha jornada. Amém? Sabe o que eu preciso só? Eu preciso de um bom lugar, aonde eu me reúna com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, ouçamos a voz da verdade, que é a palavra de Deus, não outra, e andar por ela, e me firmar nela, e andar por ela. Então, nada mais me abala, nada mais me tira da presença de Deus, nada mais me confunde, nada mais me deixa em dúvida, porque eu sei em quem eu tenho confiado, eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Mas quantos crentes não conhecem a Deus? Quantos crentes ainda não conhecem a Deus? Poderíamos dizer aqui: mas eu estudo a palavra, mas eu oro, eu vou à igreja regularmente, né? Eu sei que Deus é Deus dos impossíveis, eu já vi milagres. Muito bem, mas o que nós temos até aqui são informações ouvidas, ou algumas delas até vistas. Mas quem realmente conhece a Deus? Quem realmente sabe quem é o Senhor? Quem realmente entende quais são os propósitos dele para a sua vida? Porque basta alguma coisa não dar certo para a gente chutar o balde, basta alguma coisa não dar certo para a gente gritar, para a gente explodir, basta alguma coisa para a gente não ir à igreja a semana inteira, basta alguma coisa para a gente ficar um mês sem vir, bastou uma cara feia, alguma palavra contrária para me fazer virar a cara para alguém, para não conversar com ele, para passar de longe dessa pessoa. Eu não conheço a Deus, não, eu não sei quem Deus é, não, porque se eu sei quem Deus é, eu não vou tomar essas atitudes na minha vida. Eu não conheço a Deus, eu não sei quem Ele é, porque eu me chateio fácil, eu viro a cara fácil, eu fico longe fácil. Eu não conheço a Deus. Muitos de nós acreditamos conhecê-lo, mas a verdade é que nos falta muito ainda para conhecê-lo. Amém? Iam atrás de Jesus grandes multidões,
seguiam ao Senhor Jesus grandes multidões. E uma grande multidão que o seguia, o seguiu. Ele atravessou num barquinho para o outro lado, eles deram uma volta, chegaram até Jesus de novo. E Jesus declarou aos seus discípulos: estes vêm a mim, não pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelas coisas que eu venho a significar, não por eu ser o filho de Deus, estou falando nas minhas palavras. Eles vêm a mim, porque eu saciei todos eles de pão. Eu dei pão para todos eles, peixe. Eles comeram peixe, comeram pão, que se fartaram. Por isso que eles vêm até mim, por aquilo que eu posso dar. E quantos crentes não estão indo atrás de Deus pelo aquilo que Deus pode dar, estão indo atrás do Senhor por aquilo que Deus tem poder para dar, então estão indo a Deus pelos motivos errados, porque Jesus diz: estes vêm a mim só porque eu os saciei de pão. Quantos de nós estamos indo a Deus verdadeiramente porque cremos que é Ele quem nos dá forma, que é Ele quem nos preenche da vida, que é Ele quem nos dá ânimo para viver, para enfrentar as batalhas, para sobreviver nessa terra sendo crente fiel, sendo crente adorador? Quantos de nós entendemos isso e viemos a este lugar para irmos até o Senhor na adoração? Quantos de nós verdadeiramente, quando cantamos, nos saciamos da presença de Deus? Senhor, obrigado por este momento que eu estou tendo de oportunidade de ter o meu irmão ao meu lado, a minha irmã ao meu lado, este povo lindo. Senhor, obrigado por eu estar aqui e poder dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Jesus. Que mais eu preciso? Que mais eu preciso? Põe uma coisa no teu coração: tudo que você conquistar, glória a Deus. Você ainda vai conquistar muita coisa nessa terra, glória a Deus por isso. Mas você vai ver, ouça o que eu estou dizendo, preste atenção. Você vai conquistar, mas não vai estar satisfeito. Você vai querer algo mais. E quando você conquistar algo mais, entenda, você ainda não vai estar satisfeito. Você ainda vai querer algo mais. E quando você alcançar esse algo mais e for atrás de outra coisa e alcançar de novo, você não vai estar satisfeito. Você quer algo mais. Então entenda: não pelas coisas que perecem, mas pelas que são eternas, eu devo buscar o meu Deus. Por quê? Porque os céus e a terra vão passar, e só a palavra de Deus permanecerá na eternidade. E aqueles que escolherem viver para Deus, de irem até Deus, de o buscarem pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar, estes viverão eternamente com o Senhor. E não haverá mais insatisfação. Por quê? Porque buscaram aquilo que é eterno. O que Jesus disse? Não busquem acumular tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde o ferrugem come. Acumulem tesouros dos céus, onde o ladrão não mina e não rouba, e onde o teu tesouro não vai enferrujar. Acumulem lá. Está acumulando, e um dia você vai usufruir deste tesouro que você ajuntou lá, porque Deus está colocando num banco que não pode ser assaltado, num banco que não pode ser roubado. Os anjos estão lá guardando o seu tesouro, para quando você herdar a vida eterna com o Pai, estar com Ele na eternidade, Deus fale: entra para o gozo da vida eterna, meu filho, minha filha, eis aí o teu galardão. É isso, igreja. Se nós não estamos vivendo com isso na mente, no coração, não estamos buscando para a vida eterna, não estamos acumulando para a vida eterna, nós, preste atenção, nós estamos sem forma e vazios. Amém? É declarado na Bíblia que se o homem busca a Deus somente pelas coisas que ele pode fazê-los aqui, este homem é o maior miserável da terra, porque ele só espera de Cristo para esta vida. Então espere de Jesus para a vida eterna. Ele é a ponte que te leva até o Pai. Ele é a ponte que te leva à eternidade com Deus, uma vida de verdade. Você vai estar totalmente lúcido, consciente, vai ter a faculdade do saber, você não vai perder nada disso, nada disso. Você vai poder desfrutar conscientemente todo o tesouro que você acumular nos céus. Amém?
Amém? Entendeu? A terra estava sem forma e vazia por culpa de alguém, porque Deus o lançou na terra, impactou a terra, destruiu a terra. Passado um tempo na eternidade, Deus recria a terra, e no sexto dia cria você e cria eu, cria o homem, dá vida à humanidade. Todos nós temos uma mãe em comum e um pai em comum, Adão e Eva. Eles são os pais da humanidade desde o princípio. Na genealogia de Jesus Cristo, né, o apóstolo coloca de geração em geração, voltando, até terminar dizendo assim: e Adão de Deus. Jesus, né, de José, José de fulano, de ciclano, de Beltrano, e gerações, 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 aí até Adão, e Adão de Deus. Amém? Então nós estamos nessa terra, porque Adão foi criado o homem, Eva foi criada a mulher, e deles gerou-se a vida humana sobre essa terra. Então um dia, quando eles pecaram, se tornaram sem forma e vazios, e aí o pecado tomou conta de toda a terra, e a Bíblia diz, que agora todo mundo nasce do pecado, todos nascem do pecado, e a Bíblia diz mais, todos estão destituídos da glória de Deus, por causa do pecado, sem forma e vazios. Mas não foi por muito tempo, porque Jesus Cristo vem para recriar, para retomar, para comprar o que é seu de volta para Deus. Ele se entrega na cruz do Calvário, para nós, as ovelhas que estavam desgarradas, sem pastor, pudéssemos encontrar o verdadeiro pastor outra vez, e este pastor é Jesus. É Jesus. Amém? Isaías 53, verso 6, e depois Salmos 8, 4. Isaías 53, 6, depois o Salmos 8, verso 4. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ser comprados de volta para Deus. Agora a pergunta vem em Salmos, em 8, verso 4. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Aí pergunta: quem somos nós para Deus se importar conosco? Quem sou eu, quem é você para que Deus se lembre de nós? Igreja, nós devemos muito a Deus. Eu e você devemos muito ao nosso Pai. Devemos muito. É impossível pagarmos para Deus. É impossível você e eu retribuirmos para Deus o que Ele fez por nós. Porque quem somos nós para que Deus se preocupe conosco? Quem somos nós para Deus se lembrar de nós? Nós somos míseras criaturas. Ele é Deus soberano, Senhor de todos os povos, tribos, línguas e nações, Senhor de todas as estrelas dos céus, Senhor do universo, Criador, Senhor dos anjos. Mas Ele diz: eu amei vocês com amor eterno. Antes que eu criasse este mundo, você já estava no meu coração, diz o Senhor. Há muito que eu já tinha preparado esse dia para você, diz o Senhor. Há muito que eu vinha pensando já como faria e o fiz, te atrair de volta para mim. Nós temos que honrar a Deus. Precisamos honrar a Deus com as nossas próprias vidas, porque Ele nos ama, e porque Ele cuida de nós. Aí você às vezes, nós ficamos tristinhos, porque alguma coisa não está dando certo na caminhada, ficamos chateados porque não fomos reconhecidos aqui ou ali, ficamos muito bravos porque tentamos algo que não deu certo,
Porque montamos um negócio, o negócio faliu, porque entramos numa empresa para ganhar bem, ganhamos mal, porque éramos alguém de valor, não somos alguém de valor nessa empresa, porque fomos mandados embora daquela, porque temos que recomeçar aqui, porque todas as vezes aqui, todas as vezes lá, e ficamos lá emburrados com Deus, chateados com Deus. Senhor, eu sou teu servo, eu faço tudo, Senhor, Senhor, Pai, te dou graças, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor me chamou com um propósito nesta terra, e tudo que ocorreu até hoje, e tudo que vem a ocorrer no dia de amanhã, me conduzirá ao teu reino, à salvação, porque tu és o meu guia onipotente. Sabe, às vezes eu fico assim, pensativo, nós somos carne também, nós temos sentimentos também, e às vezes a gente fica pensativo, eu como pastor, como líder de um ministério, como pastor de um rebanho para Deus, eu fico às vezes pensativo, Senhor, por que está assim, por que está assado, por que isso aconteceu, por que aquilo, oh Senhor, Senhor, às vezes eu me pego nisso, e de repente o Senhor me chama a atenção na sua palavra, no momento que eu vou meditar, que eu vou buscar em oração, Deus vem e fala comigo, ei filho, eu sou o teu Deus, eu tenho o comando de tudo, eu te levantei e te pus de pé, portanto não deixarei vacilar o teu pé. Então somente me glorifique, me adore, faça a minha vontade, o meu querer, deixa eu te guiar, que as demais coisas quem acrescenta sou eu. Será que nós podemos parar para pensar assim para a nossa vida? Será que você pode parar para pensar assim para a sua vida e entender que a tua vida é cheia de propósitos de Deus? Será que você consegue entender que você não é uma criatura sem forma e vazia, e sim uma criatura com uma bela forma e preenchida pelo Espírito Santo? E se você é preenchido pelo Espírito Santo, você tem que ter no teu coração, eu já sou mais do que vencedor. Aquilo que parece uma derrota, eu não tenho por derrota. Senhor, tu estás no controle. Talvez sim, você tome decisões erradas e eu também, sempre fazemos isso. Às vezes nós fazemos coisas sem perguntar para Deus antes. Às vezes. Quantas coisas. Oh, Deus, por que o Senhor não falou comigo, Deus? Oh, Deus fala, mas você não perguntou nada para mim. E por que o Senhor não pôs um anjo na minha frente? Por que o Senhor não fez um jumento falar comigo? Porque Balaão precisou que o jumento falasse com ele, para ele parar. Por que o Senhor não fez o mesmo comigo, Senhor? Porque a você eu já te dei conhecimento, para você saber o que é certo e o que é errado, para você saber que eu sou o teu guia, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu protetor, eu sou o teu provedor, eu sou tudo para você, e você em vez de me buscar, toma suas decisões ouvindo a terceiros. Então tudo que eu planto eu tenho que colher, e quando eu colho é ruim, quando eu plantei algo ruim, e eu colho algo ruim, dói. Ô Senhor, glória a Deus, porque você está salvo, aceite a consequência, eu fiz, porque não perguntei, porque não busquei, agora eu tenho que arcar com as minhas consequências. Ô Deus, leva essas consequências embora, não pode. Você tem que passar por elas, você tem que lutar, você tem que passar pela prova, como diz o irmão Lázaro, dando glória a Deus. Você tem que passar pela prova dando glória a Deus. E outra, o mais gostoso, tudo vai cooperar para o teu bem. Foi mal, foi decisão errada, mas como você ama ao Senhor, e o glorifica, e o exalta, Ele vai tornar o mal em bênção adiante para você. Então não para de ficar reclamando da tua vida, tá bom? Para de ficar reclamando do teu dia. Dia, vida, azar. Eu sabia que isso também não ia dar certo. Vida. Para! O apóstolo Paulo declara em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, em tudo dai graças. Tudo engloba a sua vida inteira. Dai graças. Para você é fácil, pastor, falar da graça. Você não está na situação que eu estou, carregando o fardo que eu estou carregando. Ei, esse fardo Jesus já carregou na cruz, meu irmão. Você está carregando porque você quer. Dá graças a Ele, glorifica o nome dEle, exalta Ele, viva buscando o seu reino e a sua justiça, e esse tempo de prova passa rápido.
Passa rápido. Quando você pensar que não, você está se sentindo leve outra vez, glorificando e exaltando, e tomando cuidado para não fazer de novo errado, né? A vida é feita de decisões, certas ou erradas, que você passe a acertar mais e a errar menos, porque você não foi criado inútil na terra, sem propósito, sem forma ou vazio. Jesus te deu forma, Jesus te deu vida, te preencheu com Ele, não te falta nada, amém? A mim não falta nada, não me falta nada, nem a você. Cristo já conquistou para nós tudo na cruz do Calvário. Viva para Deus, se esforce para Deus. A gente se esforça por tantas coisas, fazemos esforços pequenos, médios e grandes por tantas outras coisas, e não fazemos esforços nenhum para Deus. Nos esforcemos para o Senhor, esse é o querer dEle, é a vontade dEle, para que a cada dia mais e mais, você e eu, nos sintamos preenchidos pela presença de Deus. Tito 3,7, Tito 3,7, Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Para que eu fui feito mesmo? Que criado para que mesmo? Ele fez você, a fim de te justificar por sua graça, tornando você herdeiro, herdeira, tendo a esperança da vida eterna. Deus criou para te dar o melhor, mas o problema é que a gente humano quer o melhor aqui nessa terra, casa, comida, roupa lavada, casa na praia, carrão bonito, roupa de marca, status, posição, nós queremos aqui. Senhor, eu te agradeço pela vida eterna, mas e aqui, o Senhor não vai fazer nada por mim, eu vou ter que continuar levando essa vidinha, Senhor, a vida que eu levo nesta terra, eu glorifico o teu nome, porque em tudo, tu estás comigo, amém? E o que eu tenho, é aquilo que o Senhor quer me dar, e se eu alcançar algo mais, é aquilo que o Senhor quiser me dar, nada mais, nada menos, eu te louvo por isso, Senhor, amém? Deuteronômio capítulo 32, verso 39, vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Sabe o que Deus quer dizer com esse versículo para você? Confia em mim, eu tenho verdadeiramente o controle de todas as coisas, amém? Nada vai acontecer sem que Deus queira que aconteça, sem que Deus permita que aconteça. O seu papel e o meu, irmos a Ele, em louvor, oração, adoração, conduta. Sua conduta e a minha é muito importante para Deus estar presente na nossa vida, para Ele se manifestar em nós. A nossa conduta é muito importante para isso. Deus só pode estar no nosso meio se houver um verdadeiro arrependimento, uma mudança de conduta, que o louve e que o glorifique. Concluindo, Apocalipse 21, verso 5, deixa penetrar a palavra do Senhor. Aquele que estava assentado no trono disse, aquele lá no princípio, que criou os céus e a terra, que permitiu que a terra ficasse sem forma e vazia por seu propósito, aquele que era a palavra, que estava com Deus e é Deus, assentado no trono, disse, estou, olha lá, não, eu estava, já fiz, não, vou fazer, não, estou fazendo, amém? Deus está em plena atividade nessa terra, na sua vida, na minha vida, a favor da minha e da sua e dos outros lá fora que precisam dele. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus está declarando para você, estou fazendo novas todas as coisas. Esteja vivendo na direção de Deus, meu irmão,
esteja vivendo na direção de Deus, minha irmã. Vai, caminha, coragem, vamos lá, erga a cabeça, estufa o peito para frente e fala: Deus é comigo e eu não vou desistir. Vai em frente. Ele está declarando: eu estou fazendo nova todas as coisas, e inclui esse fazer novas todas as coisas, abrir um caminho novo para você. Você se deparou com um caminho sem saída? Confie, olha para ele, esse caminho vai se abrir, Deus vai fazer ele se abrir para você. Está sem saída? Deus vai pôr saída nesse caminho, você vai chegar do lado de lá. Você pode ter se deparado com um mar fechado, mas Deus vai abrir ele para você passar e chegar do lado de lá. É desejo de Deus, é vontade de Deus que você chegue ao lado de lá, e o lado de lá é a nossa Canaã celestial. Amém, igreja? Amém? Diga para o seu irmão aí, você entendeu? Nada de ser sem forma e vazio mais. Deus te fez com forma e te preencheu com o Espírito Santo. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Todos os dias, renda-se ao Senhor e à sua vontade. Tá bom? Não se deixe enganar. Deixa Deus guiar você. Como eu vou saber que é Deus? Que é a resposta? Você vai saber que é Deus. A voz do Senhor não confunde você. Se você se confundir, não é Deus falando com você. Te pôs em confusão, não é Deus falando com você. Em dúvida, peso, dor, não é Deus falando com você. Quando Deus fala com você, paz, ânimo, coragem, alegria, disposição do nada, Deus falando com você. Amém? Ouça essa voz, a voz que vem dele, e caminhe em frente. Amém? Sabe o que Deus está dizendo para uma pessoa aqui? Tenho falado com você tantas vezes, né? Durante esse tempo, que você sabe qual é o tempo, e você sempre fechando os ouvidos para mim, dizendo: quem me dera fosse o Senhor falando comigo, é coisa da minha cabeça, é porque uma vez eu já estive na presença dele, então é coisa da minha cabeça. E Deus manda dizer agora para você: nunca foi algo criado na sua mente, e sim a minha voz falando no teu coração, só para você te confirmar, e você agora não duvidar mais, de que Ele ainda tem planos na sua vida, no seu viver, no seu caminhar, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho. Deus ainda não terminou a boa obra, Ele está ainda fazendo novas todas as coisas, tá bom? Em nome de Jesus, louvado seja o nome dEle. E eu quero devolver o microfone para a diaconisa Luana. Cadê ela? Para ela ministrar um momento final que nós íamos fazer na segunda parte do culto, mas hoje Deus deu uma outra direção.